devido a diversos fatos, deixamos em 2018, 19, foi a última viagem à Europa. Mas devido a diversos fatores, principalmente a dois, deixamos de viajar para a Europa. Principalmente porque a distância é longa, devido às minhas sequelas motoras, é preciso estar numa classe um pouco superior à classe doméstica, e a distância, lógico, na verdade, então, por questões de distância e preço, optamos por outros destinos a partir de então. Destinos que até então eu não conhecia e que possivelmente seria tranquilo para mim, principalmente pela questão acessibilidade. E também por outro motivo. É um país vizinho, ainda no exterior. É um país vizinho ao meu estado, ao Rio Grande do Sul. Sabe onde que é? Como tudo aconteceu, permanecendo comigo, e daqui a pouco com o Gustavo também. Até o final do vídeo começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. E aí, galera, bora passear com o Viajante Sequelado? Olá, eu sou Ivair Ribeiro e você está no canal Viajante Sequelado. Mas antes de falar sobre todos os perrengues nesse país que vamos visitar hoje, eu convido você que está no canal pela primeira vez a se inscrever, ativar o sininho de notificações na opção todas, inscreva-se também no meu outro canal no YouTube e gerou o canal do Viajante Sequelado. Continuar a vida após o AVC e me siga também no @Viajante Sequelado Oficial, Instagram, link de ambos na descrição desse vídeo. Mas o que acontece? Qual é o nosso destino, nossos perrengues? Nós vamos compartilhar com todo mundo no vídeo de hoje, Gustavo. Então, hoje é um popurrí de perrengues, porque nós vamos contar pequenas historinhas de várias viagens que a gente fez para o mesmo destino, né, Eva? Na verdade, Mesmo destino na foram América do Sul. vários destinos, aliás, é o mesmo destino, o mesmo país, Isso. mas vários destinos nesse mesmo país. E a gente vem viajando nele já faz algum tempinho, né, Eva? Principalmente pela questão da distância, não é mesmo? É, Tem o quê? É bem do lado do Rio Grande do Sul, não é? exatamente. Faz Já fez fronteira. parte do Brasil. Olha só. Província Cisplatina, né? E é bem perto aqui de São Paulo também, né? Dá o De quê? Gru para lá, 2 De horas e Gru para. 20. Então, um pouquinho, é 1 hora a mais do que Porto Alegre, que Exatamente. dá 1 hora e 20, não é mesmo? E bem menos do que da de São Paulo ao Nordeste, não é mesmo? Dependendo do destino, imagina, é a mesma É, coisa que por exemplo, Salvador, mais ou menos, é, né? é Acho que São Paulo, São Paulo, Salvador. Salvador, mais ou Se menos. for Recife, é 1 hora a mais. 3 horas e pouco Recife, Então, tá vendo né? só? Mais perto Bem que para mais tranquilo, Recife. ou seja, dá para aguentar inclusive numa classe Normal. doméstica, normal, porque a, 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 a poltrona não precisa deitar, até porque o tempo é curto. Exato. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os perrengues de nossas viagens, que foram várias, ao Uruguai. Curtiu tudo que vai acontecer? Então deixa o teu like e permaneça conosco até o final do vídeo, ok? Primeiramente, por que nós escolhemos o Uruguai para viajar depois de não viajar mais para a Europa por causa de valores e tudo mais, e por ser um destino próximo. Só que o que acontece? O Gustavo antes já tinha ido viajar, lógico, foi ele que fez a indicação do país para eu conhecer. Até então eu não conhecia. Só que em uma viagem que o Gustavo fez sozinho, era antes? Foi em 2014, eu acho. 2013 ou 2014. Antes o Gustavo, imagina, bem antes do. Não, logo depois do meu AVC. Exato. Mas ele foi sozinho, justamente porque eu ainda estava em processo de reabilitação
e ainda sim. estava ainda bastante debilitado. Então, entre 13, que foi o ano que eu cheguei em casa, e 14 anos seguinte, foi para lá e teve um perrenguinho, não foi? Antes da sua Tô viagem ao Rio sozinho. Grande do Sul comigo, pela primeira Ah, vez, né? verdade, é. Eu tive um perrenguinho, não, eu tive um senhor perrengue lá. Mas aí que tá. Eu achei o destino tão legal, e eu também estive uma vez lá a trabalho. E eu achei que podia ser uma alternativa legal, pelos motivos que o Evair já falou. Mas este perrengue, ele foi o seguinte: Engraçado. em Montevidéu, capital do Uruguai, você não precisa depender muito de transporte público. Não tem metrô, por exemplo, a cidade. Eles têm ônibus, tem táxi normal, mas vale a pena, apesar de ser um pouco salgado, mas vale a pena alugar carro, porque as coisas lá são razoavelmente perto. O trânsito flui, não é uma cidade congestionada. As distâncias, então, não são muito grandes das principais atrações. E tem toda a comodidade de você estar no seu próprio veículo, e fazendo, tendo a liberdade de passar por onde você quiser. Então, a gente sempre acaba alugando um carro quando a gente vai para lá. E eu aluguei, então, para variar, um carro Na primeira. Ah, tá, nessa desculpa, viagem, tá na né? tua sozinho. Exato. E eu me lembro que eu queria fazer aquele passeio. Eu não necessariamente recomendo muito, não, mas quis fazer aquele passeio daquele ônibus que passa pelos principais pontos Ah, aqueles turísticos. ônibus de turismo Isso, que você sobe nos que tem um pontos monte e de gente lá no desce. topo, lá no Exato, teto, né? Que tá? tem 2 andares e aí você pode pegá-lo nos lugares que eles passam e você pode ficar o dia inteiro com o mesmo ticket, vamos dizer assim. E eu queria então fazer esse passeio para dar uma conhecida geral na cidade e escolhi partir do ponto que ficava na frente do mercado. É, Ah, lá do mercado, não mercado sei se ele chama, não é público. municipal, mercado público, É, alguma coisa assim, aquele lá onde tem as famosas as parrilhadas, né? parrilhadas Então lá. esse mercado, em vez de ser um mercado assim, como normalmente nas cidades você encontra frutas, verduras, temperos e tudo quanto é É tipo o coisa. mercado público daqui, o de Porto Mercado municipal Alegre. daqui de São Paulo, Mercadão, né? Não, ele é um mercado que se transformou em várias tendas assim de churrasco, Artesanato né? De parrilha. Não, nem tem e artesanato, é só parrilha. comida, é. Artesanato fica mais ou menos próximo, em outras casas do Ah, bairro verdade, lá, né? é. Mas o mercado em si virou uma parrilhada. E lá na frente tem um ponto desse ônibus. Então, ele tem um horário específico para sair. Eu saí do hotel e me enrolei sim no trânsito lá por um acidente. E acabei chegando na região muito em cima da hora para pegar o tal do ônibus. E se eu o perdesse, ele só passaria dali de novo 2 horas. Então eu estava desesperado tentando procurar um lugar para estacionar o carro. Eu não encontrava nas ruas e também não encontrava estacionamento, nada. Mas de repente, numa rua lá específica, não tão distante do lugar, apareceu uma vaguinha. E eu então rapidamente estacionei o carro lá e saí correndo, literalmente correndo, para pegar o tal do ônibus de turismo. E consegui, peguei o ônibus, fiz o passeio. Então, dei uma visão geral, né? Sabia os lugares que eu queria de repente ficar um pouco mais de tempo. E o ônibus regressou. Eu então fui pegar o carro para voltar para o hotel. Fui direto na rua onde eu tinha estacionado. E qual não foi minha surpresa ao chegar lá? E o carro não estava lá. Na hora, a primeira reação que eu tive foi: acho que não foi aqui. Errei a rua, porque tudo meio parecido e eu com pressa, achei que tinha estacionado em outro lugar. Então comecei a dar volta nos quarteirões e rodava, rodava Bem e não engraçado achava o esse. carro. E eu ficava assim, mas gente, eu parei aqui, eu acho que foi perto de uma loja e ficava tentando. E aí começou a me subir um calor. Porque eu pensei o seguinte, gente, será que eu fiz uma besteira, deixei o carro aberto e roubaram o carro? Viram que era um carro alugado, mas, eu falei, mas aqui em Montevidéu não é um lugar que você escuta cuidado, tem muitos Violência, assaltos, né? assalto, é. E eu fiquei lá desesperado, aí voltei para a rua, era um Volkswagen Gol, um Gol branco.
e voltei para a rua onde eu tinha certeza que eu tinha parado e tinha uma barraca de um trailer de cachorro-quente. E aí eu falei, perguntei para uma senhora que estava fazendo o lanche lá. Eu falei, né, no meu espanhol maravilhoso, meu portunhol, senhora, com licença, né? Será que a senhora não teria visto alguma movimentação diferente? Eu tô achando que não sei onde meu carro, o que aconteceu com ele, né? Aí ela botou assim a mão na cintura e perguntou: Ah, um coche blanco? Aí eu falei: Isso, um carro branco. Ela: Todo Ah, entusiasmado. Ai, graças graças a a Deus ela Deus. sabe de alguma coisa, né? Ela: Ah, lo guincharon. Tava num lugar Então, irregular. aí ela me explicou que eu tinha parado o carro na calçada, tem uma linha vermelha. Sempre que tiver na calçada esta linha vermelha, na coisa da sarjeta lá, né? Naquele degrau entre a calçada e a rua, Meio-fio. o meio-fio, isso. Quando tiver o meio-fio em vermelho, é proibido estacionar. Então, por isso que eu achei tão fácil essa vaguinha, né? Onde tudo Era tá tudo proibido. cheio, porque era proibido, Porque não né? Não é podia. para parar Não é lá. para parar, e só parou. E aí chegou a turma fiscalizatória lá, achou meu carro, parou o guincho. Enquanto eu passeava, levaram o carro embora. Aí, obviamente, eu precisava, como fala, entrar em contato com a autoridade que guinchou, pagar uma multa. Essa multa só podia ser em peso uruguaio, obviamente. Eu não estava com a moeda local. Eu tinha um prazo específico para trocar de moeda, né, o dólar pelo peso, para poder resolver isso. Me lembro que as tendas que faziam, essas tiendas que faziam essas casas de câmbio, essas coisas, de pagar a tal da multa, tinha um horário, já estava próximo desse horário. Eu precisava De entrar em contato com a passar? locadora. Iam fechar tudo, né? Sim. Entrar em contato com a locadora, o contrato do carro estava no porta-luvas do carro, então não tinha como entrar em contato com a locadora. Liguei para o aeroporto, Perrengue. onde eu tinha alugado para me passarem para dentro da locadora. Peguei um táxi, fui até o pátio na cidade onde ficavam esses carros. Aí cheguei lá, tinha mais um valor a pagar, não era só multa, mas tinha um valor por horas de permanência do carro na garagem. Enfim, um dos meus dias eu passei da hora do almoço até o fim da tarde Hum. resolvendo o O carro que era, o que guinchado. era para passear. Exatamente, eu não tinha nem muito tempo, perdi resolvendo o guincho do carro. Então essa foi a minha introdução a Montevidéu antes de passear com o viajante sequelado, né, Eva? Mas o Gustavo, nessa viagem com perrengue, ele acabou percebendo que o Montevidéu tem uma acessibilidade Muito boa. muito boa. É um país pequeno, Recomendamos. é um país tranquilo, tranquilo. Então, começamos a partir de 2019, Não, foi aliás, antes, foi 15, né, a primeira ainda viagem. antes, viajar para o Uruguai, então. O viajante circulado para conferir tudo que me esperava num país que eu ainda não conhecia. Mas por vídeos e fotos que eu vi enquanto estava fazendo a programação da viagem, percebi que realmente é um país com acessibilidade muito boa, um pessoal muito educado, muito gentil. Então, certamente eu não iria encontrar muitas dificuldades. Partimos, Gustavo, então, aqui de Guarulhos, porque é um outro país, tem que ser aeroporto internacional. Pois então, para a nossa primeira viagem lá para o Uruguai, não foi? Nós Que era acabamos. inicialmente indo para a capital, lá para Montevidéu. Isso, a gente sempre escolhe dois destinos lá, porque como é um país pequeno, e Montevidéu, apesar de capital, também não é uma cidade gigantesca, e porque nós, então, já fomos mais de uma vez, a gente acaba sempre parando numa segunda cidade, né, Eva? Então, no geral, a gente ia para Punta del Este, né? Sempre parava Montevidéu em e Punta. Montevidéu, alugava o O carro, coche, o coche, nunca branco, nunca não, mais branco. o coche andava pela cidade, conhecia ou revisitava lugares que a gente gosta, porque é uma cidade super gostosa, comida muito Muito. boa, por sinal. O hotel muito legal também, um hotel colado num shopping center, e a gente fica lá, Ah, é verdade. É. né? Então facilita, porque do hotel você tem um elevador exclusivo que te leva para o shopping.
Então você pode E só entrar tem um corredor bem estreitinho que conecta o hotel ao a shopping. esse shopping, É né? super tranquilo. O que nós optamos por ficar, não é? Sim, então ajuda, porque aí você quer, de repente, comer alguma coisa, vai na Questão praça de de alimentação do acessibilidade shopping, mesmo, é. fácil de Quer caminhar comprar então, alguma né? roupa, alguma coisa? Exatamente. É Tá bem do mais lado, tranquilo, tá do lado. grudado. Isso. E é um shopping, ele não é grande, mas ele é gostoso. Então, pra gente, quebra um galhão, né? E partindo de lá, nós fomos então para Então, Punta, a gente depois foi para alugou o Punta del carro, Este, né? e aí já estava com o carro, fomos para Punta del Este, né? Isso. De Punta, Então, teve várias viagens. nós O temos uma. curioso desse vídeo Tem é porque a gente vai estar misturando, na verdade, perrenguinhos as que várias aconteceram nessas idas, várias idas, né? ao longo de todo o vídeo, nós vamos falar sobre vários Nem são perrengues. muitos, na Nem são verdade, muitos, na porque graças verdade. a Deus foram viagens que não aconteceram, no geral, nada assim de muito escabroso, muito problemático. E clipe de vídeo, de fotos e vídeo, vamos passar em forma de PIP, vamos passar ao longo de toda a nossa narrativa. Sim. Vamos passar em algum lugar, no centro da tela. E em 2019, só para contextualizar, a ideia era também viajar com meus pais. E para eles, tanto quanto para o Evair, a questão da distância, a questão do voo longo ou curto faz diferença. Então, para não ir para a Europa de novo, e a minha mãe já estava numa situação, ela continua com uma degeneração macular que está deixando a visão dela bastante afetada. Então, também fazer essas viagens mais longas para países distantes, Como na é, Europa. tem um risco aí associado também em Claro. estar num lugar tão diferente, distante. Então, houve uma escolha, uma predisposição de viajarmos em 19 para. Não, 19 não, mais recente, em Não, 24, ano passado, 24 né? ano A passado. gente ter ido para Montevidéu de novo pós-pandemia, porque a gente foi em 19, antes da pandemia, Isso a última para vez, a última vez, que foi ficamos o em último jejum, perrengue. né, de 20 Aí a 24. teve Madrid, Espanha, lá teve. Sim, Viena e Budapeste, a gente Não, fez não, isso em 19, Madrid, Toledo, Toledo, Viena, Budapeste, Budapeste, voltamos para Viena, para voltamos Madrid. para Madrid e para São Paulo. Essa foi com meus pais também, em 19, aí a situação mudou, eles ficaram mais velhos, minha mãe teve problema de degeneração macular, veio Aí a teve a pandemia, pandemia, né? tudo. Então passou a pandemia, a gente não fez nenhuma viagem internacional, então por conta dos N questões lá, excesso de turista, distância, preço. E aí decidimos em 24 retornar, então depois de um certo tempo, para Montevidéu. Porque tínhamos já verificado que era tranquilo. Exato. Gustavo E para os meus gostou, pais era eu novidade. aprovei como viajante circulado, como acessibilidade, tudo. Sim, e meu pai esteve em Montevidéu em 1962, né? Ou Nossa, antes de 63, nascer, olha só. né? Ele esteve com uns amigos viajando por lá antes de casar com a minha mãe em 66. Já pensou, imagina. Então, para O ele era quão tudo difícil novidade. era tudo novidade, como Sim. imagina. O quão mudou de lá para cá. E aí nós, eu e Evair, conhecemos muito bem Punta del Este pelas viagens que a gente fez e seguindo recomendação da minha irmã, que também tinha estado lá em 23, se eu não me Se bem que engano. nós passamos também lá de Punta. Numa das outras idas, fomos até Piriápolis, não é? Ah, sim, um outro balneário lá perto, né? Mas dessa vez, de 24 com meus pais, nós fomos todos conhecer também pela primeira vez Colônia de Sacramento, Indicação da da irmã do minha irmã que Gustavo. tinha ido. Então, nos vídeos aí, as fotos, vocês vão ver que também tem de Colônia de Sacramento, né? Aí sim, em Colônia teve um pouquinho mais de perrengue que a gente vai entrar em detalhes em comparação às outras cidades, porque tem umas particularidades históricas, né, que E levaram a isso. exatamente por isso é importante que você continue conosco até o final do vídeo, ok? Nas idas antes da viagem com os pais do Gustavo, que nós iríamos visitar um lugar indicado pela irmã dele, tiveram alguns perrenguinhos, não foi lá? Sim, a gente, graças a Deus, nunca passou por coisas muito
complexas em Principalmente Montevidéu. quanto à acessibilidade. Isso, e em Punta del Este. Todos os hotéis, a gente, por exemplo, o hotel, esse colado no. Você quer fazer publi dele, No Eva? shopping? Ou não falamos o nome? Não, pode, pode, Pode? pode, pode. Então, esse é o Hotel Hilton Gardens, lá de Montevidéu, que fica do lado do Shopping Montevidéu. Ele tem um dos melhores quartos acessíveis de hotel que a gente conhece. E um dos motivos da gente reiteradamente ficar nele, não escolher outros hotéis na cidade, é porque provavelmente nenhum vai ser melhor do que o Hilton Garden. Tem vídeos em playlists específicas, inclusive falando, Sim, mostrando o o quarto e o banheiro, banheiro, especialmente o banheiro. especialmente o banheiro. Tem vídeos. É só você assistir em Sim, playlists aqui do canal. Tem playlist, não assiste, que vale a pena. Eu falo do quarto, principalmente do banheiro. O quão acessível é para cadeirantes, PCDs, PNEs e pessoas com mobilidade reduzida, que é o meu caso. exato. Então nunca tivemos, graças a Deus, um perrengue específico nesse hotel, porque ao contrário, ele sempre cumpriu todas as nossas É, expectativas, né, com tudo. E ao alugar carro também, a gente fica com uma tranquilidade, não teve nenhum perrengue específico com o transporte. A dificuldade em Montevidéu, às vezes, é estacionar, porque lá não tem valete nos restaurantes, por exemplo. Isso é uma coisa mais, sei lá, brasileira, né, de São Paulo, de ficar alguém aí manobrando seu carro, porque você nem sabe aonde colocar o carro quando chega no restaurante. é Lá não verdade. tem. Então É você tem que muito se virar. complicado em relação à questão de vaga para estacionar. Exato. Então, pode até se chamar de perrengue o fato de que eu tenho que descer o Evair, entrar no restaurante, parar o carro em fila dupla às É, vezes, não é um perrengue, mas é um né? trabalho. É um trabalhinho, porque daí eu volto sozinho, pego o carro, vou procurar um lugar para parar, o Evair fica sozinho no restaurante. Na última viagem eu estava com meus pais, Eu né? saio, aí a gente entra no restaurante, Senta, acomoda o sento, Evair, eu o volto, Gustavo volta pego e o para carro estacionar. e vou procurar um lugar para parar. Porque, como no meu caso é complicado, por toda a questão das sacolas motoras do lado esquerdo, principalmente a questão da visão periférica, mas ainda por ser um lugar novo, um lugar diferente. E assim, às vezes a distância que fica entre estacionar o carro e ir para o restaurante de volta, sempre a cadeira de rodas tem que estar no porta-malas, porque aí às vezes tem que pegar a cadeira para percorrer dois quarteirões em que o carro ficou distante do lugar que a gente estava indo, né? E não necessariamente tem esse, porque ainda lá em Montevidéu encontra-se ainda calçadas em estado de conservação não tão boas, né? Sim, não é que é perfeito. Ai, a cidade é um exemplo de acessibilidade. Não. Tem coisinhas que Tem pode coisas que são mudar. boas, tem coisas que não são tão boas, como qualquer outra cidade até Claro, europeia claro. que a gente já visitou, né? Mas enfim, o aluguel do carro, o primeiro perrenguinho que a gente passou numa das viagens que a gente fez, na verdade a primeira viagem que a gente fez, se eu não me engano, é que o aeroporto tem algumas locadoras de automóveis, O né? carrasco. No aeroporto de Carrasco, em Montevidéu. E existem outras locadoras que indicam o aeroporto de Carrasco como local para você pegar o carro e E devolver o carro, devolvê-lo. mas na hora do vamos ver, não é bem o aeroporto. É. Então, essa foi uma das viagens que a gente fez tranquilo, pegamos o carro no aeroporto, e aí na segunda viagem que a gente fez, era uma outra locadora. Quando nós saímos e fomos procurar, tinha uma pessoa com uma placa dizendo, acho que o nome era Gustavo ou estava o Evair, eu não me lembro quem que estava na Não, placa, acho que era teu, assim mas aí fala. nós nos identificamos, aí ele nos levou num carro e saiu do aeroporto e foi parar num posto de gasolina e alugava o carro, então o posto da locadora era nesse posto de gasolina, que nem era no aeroporto. E teve um outro também, numa outra viagem que a gente foi É, para, foram várias, que foi num, num, num container, lembra? verdade. Também numa avenida bem esquisita lá, em vez de ser no posto de Inclusive gasolina no estava chovendo aeroporto, nesse dia. a gente foi parar numa loja container, Imagina, no meio do a nada loja era também, literalmente um um container, container. no meio do nada. Então assim,
melhor dar sempre uma olhadinha no site do aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, para saber quais são as E locadoras que operam a gente efetivamente optou lá. porque era mais barata essa? Na verdade, eu tinha um Eu cartão não lembro. fidelidade de uma É. locadora chamada Sixt. A Sixt Isso, que é aquela laranja, né? mas eu não sei se no A Brasil logo. ela é parceira da Movida ou Ah, é se por causa ela da não mesma tem nada cor. a ver, é só uma coincidência de cores. E lá fora ela é É Sixt porque é laranja e a mesmo, né? Movida aqui no Brasil não tem nada a ver uma com a outra, mas a cor é laranja. A cor é igual. E na Europa eu alugo Sixt. Então eu tenho um cartão fidelidade da Sixt, vi que tinha Sixt no Uruguai e fomos ver, era uma loja container. E eu para Né? sair, olha só, eu lembro muito bem como se fosse Numa hoje. lama, uma Eu para sair chuva, tinha uma lama, um monte de pedra um monte de brita, pedra para chegar brita, até com órtice os degraus, rígida, órtice que rígida na época ainda, era órtice para rígida. chegar até os degraus lá do container. Exato. Aí subi apoiado por uma barrinha que bom que tinha um certo, uma certa acessibilidade lá Entre boa no aspas, container. né? Subi, entrei e fiquei sentado lá Até num eu assinar as banco. coisas lá, É, num banco, exatamente, isso, num num banco. banco até Parece que era assinar um tudo. toco de madeira, inclusive. Mas enfim, então, recomendação nossa, se vão alugar carro, procurem no site do aeroporto de Carrasco quais locadoras operam no aeroporto. Desculpa, aí fica Para evitar esse melhor. tipo de perrengue, né? Pra gente é um pouco de perrengue por conta de ser distante, cadeira de rodas, etc. Às vezes vai caminhar. Acessibilidade, lógico. A acessibilidade dentro do aeroporto é muito melhor, né? Do que num posto de gasolina ou num container, tá? Mas enfim, essa é uma das coisinhas que aconteceram. Foi nessa viagem que nós acabamos indo ao invés de não, fizemos direto. De Punta até Piriápolis, não foi? Não, calma. Primeiro em Montevidéu teve só um perrenguinho que acho legal falar, que exatamente porque a gente já tinha ido algumas vezes, a gente fica procurando lugares que a gente ainda não foi, né? E alguns deles acabam sendo um pouco distantes lá dentro da cidade. A gente está sempre com GPS e tudo, Claro, fácil, claro, sem é. problemas. E tinha uma igreja, né, Eva? Uma igreja bem Nunca vermelha, esqueço a né? Igreja Vermelha. Isso, que a gente resolveu Vai ir. passar vídeo, Vai ter uma foto clipe dela, de pelo menos. fotos minha dentro da igreja na época. Isso. Conversamos até com o padre que tinha Isso, rezado a missa, tinha acabado de terminar uma missa. né? Logo que a gente chegou bem em frente à igreja, aí fomos caminhando até lá, entramos na igreja, Assistimos o aí já fim da estava missa, né? caminhando, né? Assistimos o final da Isso. missa. E logo no final da missa, o padre veio, estava cumprimentando todo o pessoal que Os estava fiéis os lá. fiéis durante a missa, e chegamos perto dele para Isso. ele me abençoar. Exato. Então foi assim muito Aí eu lembro que ele marcante isso, colocou né? a mão na minha cabeça, fez Sim, uma oração, ela foi bem foi marcante bem mesmo. bonito. E aí na saída de lá, naquele dia, não sei por que cargas d'água, porque eu não sou muito de passar isso, eu resolvi passar protetor solar no rosto. E eu sei que eu fui pegar o carro para Voltando voltar já pro hotel. dessa igreja, e assim, era distante mesmo, pegava umas avenidas largas, grandes, para voltar. E por algum motivo, eu não sei se eu cocei o olho, o que que aconteceu, mas eu senti o protetor solar ir para o olho. E aquilo começou a me dar uma irritação no olho, eu não Aí daqui conseguia a mais pouco o abrir o Gustavo me olho. pergunta, Eva, ó, o meu olho tá vermelho? Exato. Tava virado numa poça de sangue. E assim, eu não enxergava mais direito nada, e aquilo ardia, ardia, e eu passava a mão no olho, escorria a lágrima do olho, e o pessoal buzinando atrás de mim, e eu tentando esticar, dirigir o carro. Que bom que Nossa, eu tava com você colírio. tinha um colírio, Eu tinha um colírio no me bolso, ajudou, aí o Gustavo pegou e usou o lenço para colírio, poder o lenço. secar o que estava acontecendo lá. Meu olho era um aguaceiro só. Foi terrível aquela volta, eu com medo de bater o carro alugado, lugar que você não conhece. E o meu nervosismo, Exato. vendo o Gustavo com o olho vermelho, e ele Aquilo foi tava, trash. aí vai, tá ficando Ardia pior, tá demais. ardendo demais. A gente do O céu, que que a por gente favor, faz agora? não Guga, encosta o carro, inventa de encosta o bater esse carro. carro. É. Aí eu consegui achar uma espécie de acostamento lá nessa avenida, que não era a faixa de ninguém, e fiquei lá um tempo para a coisa passar. Eu consegui voltar a dirigir e chegar de volta para o hotel e para a gente seguir.
o nosso roteirinho normal do dia, né? Mas aquilo me assustou, viu? Eu nunca tinha passado por É, uma ardência nossa, de olho com protetor solar, eu sei do jeito que eu a passei. cor do olho do Gustavo estava tão vermelho quanto a parede da É igreja. um horror. Assim, Você já assustou deve ter mesmo. visto a cor pelo clipe de fotos, não é mesmo? Exato. E aí, então, numa dessas viagens que o Evair estava falando, a gente foi para praia, para Punta, né? E também de Punta a gente resolveu conhecer outros destinos, que um deles foi Piriápolis. Piriápolis já foi mais badalado que Punta, Olha só. mas à medida que os anos foram passando, houve uma migração, né, desses turistas de Piriápolis para Punta del Este. Punta virou, Uma explodiu, graça, a né? Piriápolis ela tem um quê de, como é o nome daquela cidade Na francesa? verdade, eles copiaram na orla, Biarritz. exatamente, de Piriápolis. Parece que o gradil que tem é em Biarritz. Então, parece que foi uma intencional, né, fazer desse jeito. Então, a cidade, ela é bonitinha, ela não é badalada, ela não está assim na crista da onda, ela não está hiper, mega bem cuidada. Ela Uma tá um gracinha, pouquinho, adorei, achei muito bonitinha é, Piriápolis. assim, mais judiadinha, vamos dizer assim. É, Mas, enfim, super legalzinha também, a gente almoçou lá. isso, Naquele comemos dia um que a gente peixe lá foi, com exato, batata, comemos não um foi? peixe empanado, com fritas, salada, Gostoso. à beira da E fomos praia. ainda lá naquela parte mais alta que tem Tinha um o castelinho que a gente castelo, lá que tinha um visitou. vento Então, danado. e o Evair, se tiver essa foto, eu não sei, Eu acho de que eu tenho. Piriápolis, ele na Tem foto. cadeira de Gente, rodas, mas dá pra ver, com era muito uma alto. malha colocada assim na frente, porque tinha uma ventania, Ah, tenho uma foto, eu vou colocar. né? Tinha uma Eu coloquei ventania a malha como chale. com um chale, um cobertor em cima dele, eu empurrando aquela Imagina, cadeira. praia com vento, não combina, é Exato, né? frio. Então a E gente ainda fomos para esse morro lá. também Tem gelado, uma vista né? muito bonita. A gente tentou ir, lá existe um pão de açúcar na Isso, estrada e também é um lugar em que você pode fazer, tem uma subida, etc, para olhar de repente, é um dos poucos das poucas montanhas no Uruguai, é tudo muito mas estava plano lá. fechado, lembra? A Tava. gente não conseguiu então entrar com o carro nem subir para conhecer. Mas Bem, isso é uma, fomos uma até aquela próxima. parte daquela capelinha, Isso, do capelinha castelinho, lá. tudo a gente Tem acabou indo. Um uma teleférico, lembra? isso, um Um teleférico teleférico antiguinho assim, a gente acabou também não indo e uma nele. meia lojinha de conveniência É lá na isso, que frente. a gente foi tentar tomar uma Pegou uma coca, Coca-Cola, né? Então tem isso aí. Mas lá em Punta, a gente tem assim dois perrenguinhos, né, para contar. Existe um lugar turístico Hum. chamado Casa Pueblo, Ah, é que é verdade. maravilhosa, assim, tem muitos postais, muita gente tira fotos da Casa Pueblo, que Bem em frente tem um bem em hotel, frente ao lojas, oceano. restaurante, então fica bem na parte acho que da Praia Brava, se eu não me engano, que é a parte do oceano. E também fomos para lá, um dia bonito, para conhecer a Casa Pueblo e tudo. Que é aquela casa bem característica, bem muito conhecida, inclusive. Toda branca, parece meio Mykonos lá, sei lá, o que é aquela Parece uma coisa coisa meio grega, sei grega, lá, é. assim, né? E, infelizmente, Casa Pueblo, ela é conhecida por ser, a gente não sabia desse detalhe, né? Um emaranhado de construções conectadas com escadas, desde a base, da altura do mar até onde ela termina nessa estrada. Ou seja, para quem precisa de O acessibilidade, único acesso que eu tive Casa foi Pueblo, chegar na frente, eu queria entrar, mas no não número, consegui. né, Chegar na X frente e da Casa tirar Pueblo. foto sentado na cadeira de roda. Só para dizer que eu Só. estive lá. Estivemos na Casa Pueblo. Mas não entramos. Porque sem Eu estava condições. curioso para ver como era a casa Por povo. dentro, né? Exatamente. Mas não dá, gente. Então, Casa Não Pueblo deu, não deu. para cadeirantes, Não deu. ou Como que é inimigo em inglês? inimigo, Não é, enemy. enemy. Não é cadeirante friendly. Não é. Cadeirante, Não é, wheelchair enemy. não é amiga de los E descapacitados. descapacitado, já que estamos falando Los espanhol. descapacitados, Uruguaio, né, no não é? encontram tranquilidade na Casa Pueblo. E na viagem de Não, 2019, calma. Aí a gente teve teve o outro perrengue lá. não é bem perrengue, é o
Pega turista. Ah, pega turista Pega turista. lá em Punta. Então, a gente andava numa rua lá em Punta, que era a rua das lojas chiques, etc. E tinha umas E doceiras. lá no bairro de Carrasco? Não, calma, isso é Montevidéu. Ah, não, desculpa, Estamos desculpa. em Punta. Tá, vamos voltar. Né? Então, lá em Punta existe essa rua Gorleos, se eu não me engano, que ela tem Corleio. com G. Ah, gente. Gorleos, uma coisa assim. Algo parecido. Algo nesse sentido. E tinha umas doceiras e a gente ficava olhando as vitrines e olhava aqueles doces lindos, né? Aí um dia a gente falou, vamos comer um doce lá? Imagina, faz bem aos olhos, Não é? e aí possivelmente por ser doceira, e por fazer bem aos olhos, a gente imagina que faria bem ao estômago e ao ego, e lógico, sei lá, vamos a boca. comer numa deliciosa doceira de Punta del Este, né? Tudo muito bonito, Sim. vitrine, tudo colorido. Aí chegamos, sentamos e olhamos o cardápio com as fotos dos pedaços de doce. Lá no balcão de vidro, no balcão né? de vidro. É tudo lá exposto, né? Aí Colorido, pedimos. bonito. Exatamente. Aí pedimos uma fatia de um cheesecake, né, Eva? É uma de torta. frutas vermelhas, né? Isso. E a outra aí torta, nem me lembro eu não qual que sei. era. Eu pedi um limão, e tu não era outro. limão, A minha acho. era torta de limão. E aí eu pedi de frutas vermelhas, etc. Isso, tem foto aqui. Aí Pra chegou. você ter uma ideia. Olhando a foto, Vocês acham doce você vai. maravilhoso, Eu tô gente. lembrando. Dá até água na boca. Você também vai ter. Vai perceber água na boca. Exatamente. Só olhando a foto, assim como aconteceu conosco. Aí pedimos, sentamos numa mesa. Sim. E ficamos esperando a garçonete lá trazer. Aí trouxe. As Tiramos duas, fotos. As duas tortas, tiramos foto para provar. E aí experimentamos. E aí, Evair? Gente, olha, pega turista, um engodo só. A torta de isopor. Parecia um isopor, a torta de limão. Parecia isopor ralado. E a de frutas vermelhas tinha uma gelatina que eu não conseguia nem cortar. Só foi bom pro olho. Porque pro bolso foi uma porcaria também. Não, pior ainda, né? Caro pra caramba. Comemos um pedacinho, eu comi um pedaço da minha, e aí deu uma triscada na do Gustavo também. Horror. Quando aí achamos melhor eu ficar sentado esperando o Gustavo levantar e ir lá no balcão, porque não tinha aquela coisa de cobrança na mesa. Isso, não Gustavo vinha levantou, garçonete, né? não vinha. Gustavo levantou, foi até o balcão, até o caixa e pagou. Tu lembra quanto pelas Não duas? lembro, mas assim, era pelas quase o duas. preço de uma refeição completa num restaurante, sabe? Tipo, 2 fatias de com torta. café, né? E veio uma água. Esse com assim, café é uma água. Um terror, gente. Então, cuidado. Literalmente pega turista. Cuidado com os doces pega turista de Punta del Este. É bonito, mas o gosto não é legal. Não corresponde principalmente à imagem. O gasto é pior ainda. Então, assim, Punta, vale o destino, o hotel que a gente ficou também. Uma graça, Punta é os dois muito hotéis que a gente muito ficou legal. foram muito bons. Um foi uma parte hotel, né? Tinha até uma cozinha no quarto. Isso. E o outro... É super acessível. Punta o outro era um quarto diferente, num hotel, Gran Hotel, né? Muito bom. É o Gran Hotel, Então, assim, não fomos bem na alta temporada, fomos bem em baixa frente temporada. a mar, não é? Então, vale muito a pena. Numa segunda vez, ficamos lá no 21-2, 21-22. Eu não me lembro, 21-24, 21-22. Não, 21-22, acho que Esse era o nome do hotel, gente, era o número da rua onde ele estava. E era esse a parte hotel, muito bom, por sinal. Esse 21-22 só tinha uma dificuldade, porque o café da manhã, ele era também aberto ao público normal, você podia ir lá pagar como se fosse um restaurante. Então, ele ficava numa espécie de um anexo do hotel, então era um labirinto para chegar lá de manhã para tomar o café da manhã, era distante do quarto. E o Grande Hotel não, aí o Grande Hotel não, nosso Grande Hotel, esse bem na frente da praia, imagina, arredondado, todo de vidro, você deve ter visto foto, né? Sim, deve ter passado foto E dele. tinha uma piscina, 2, uma interna, aquecida e com escada com apoio. Isso. E com raia. Isso. E depois tinha uma outra piscina também. Fora uma outra piscina,
mais Só ao que ar livre, aquela né? lá não tinha acessibilidade, né, Bob? Ela não Não. tinha, era aquela Aquela eu não escada consegui normal. nem entrar. O Evair não entrou, ficou só no guarda-sol lá, mas a aquecida era perfeita para o Evair, Aquecida né? perfeita. E muito bom. Então, de Punta a gente fala isso, né, Eva? Isso. E aí chegamos na nossa viagem com meus pais, é isso? De 2024. 24. Aí nós Ano tivemos passado. um perrenguinho chato, assim, no aeroporto, né? Mas peraí, deixa eu só Bom, ver. primeiro eu Vamos vou. para Colônia de Sacramento, que a gente tem que falar. Colônia. Exatamente. Bom, nós saímos daqui no voo da Latam. Latam, destino Montevidéu. Então, primeira vez pós-pandemia, primeira viagem Primeira internacional viagem internacional. pós-pandemia, Depois da né? pandemia, é bom Exato. lembrar. E viagem nós juntos, né? Eu acabei Isso, viajando a trabalho, nós dois e etc. os pais dele também. Exatamente, nós 4, então, depois de Como 19. aconteceu em 19. Isso, então voltamos a viajar juntos em 24 com destino internacional, porque a gente chegou aí para o Rio Grande do Sul também, com Porque meus até pais então e eu tinha tudo. ido lá para. Campos do Jordão, a gente já fez um monte de coisa com Não, a eles, né? gente. Nós fomos para Bento. Então, fomos para Bento com Com meus eles pais, também. fomos para Campos do Jordão com meus pais. A gente Então viaja a bastante. gente se E diverte. eles gostam e eles sabem que a gente curte. Exato. E como, graças a Deus, agora eu posso, mesmo com limitações, a gente consegue se divertir e eu me socializar, voltar a Exatamente. socializar. E então nós dessa vez mudamos, em vez de Punta del Este, vamos conhecer Colônia de Sacramento. Nós já Que é o sabíamos. contrário, Ah, o destino é o contrário de Punta. Não é como assim, mesmo? ao contrário? Não é, ele é o contrário, não é? Tipo, tá em Montevidéu. Punta é tipo para a esquerda Ah, tá. e Entendi. Colônia para a direita. Exato, não é a mesma estrada. O que vai quer dizer Isso, é que é uma outra rodovia no extremo oposto, vamos dizer assim, da de Punta del Este, né? Então, Indicação da irmã do Gustavo. também conheceríamos a estrada, nunca tinha pegado essa estrada, só sempre para Punta. E eu sempre soube que Colônia era extremamente complicado por questão de ser um centro histórico, uma cidade histórica. Teria muito paralelepípedo. Não necessariamente cadeirante friendly, né? Wheelchair friendly. Amiga do cadeirante. Eu ficava sempre com aquele pensamento. Só que daí depois a irmã do Gustavo falou, disse que a gente ia gostar muito e os pais dele também. Mas ela alertou que realmente a acessibilidade era complicada, né? E Mas eu ela pensando que esse seria o maior perrengue que nós iríamos passar lá no Uruguai, nessa viagem de 24. na verdade, assim, Saímos, primeiro, desde aqui. Saímos daqui, fomos pro aeroporto, aí chegando lá, fomos como foi uma classe executiva de um voo curto, não foi? a Latam tem os primeiros assentos do avião com uma disposição maior para você sentar, né? Então eles chamam de econômica premium, vamos dizer assim. Então a gente foi nessa porque para os meus pais também E dava facilita. acesso à área VIP, à sala VIP lá Não, nenhuma sala VIP, vai. Não, mas Não. nós fomos lá na sala VIP, fomos. Mas não por causa dessa econômica premium, salvo engano. Não, Ah, não me lembro, gente. fomos. Então fomos. Fomos até porque depois a moça, Ah, como era o nome daquela, aquela que me levou a minha cadeira, não sei. desde a sala VIP até a entrada do avião, lembra? Não sei. Beatriz, algo do tipo, não sei. lembro. Então, teve aí sala VIP, gente, por conta talvez desse bilhete aí de passagem, enfim. Eu achei que era pelo caso de cartão de crédito, etc. Mas Não gente, foi. É porque na volta não teve, por exemplo. Tanto que a gente, parte do perrengue foi porque na volta não teve. Coisa que nós Então, não sei vamos compartilhar ao longo do exatamente vídeo. por que a gente sentou naquela sala, então. Já que Bom, não era o bilhete. mas a Miriam, não lembro. Vai, não vamos lembrar, vai. Não sei. A moça ela veio para nos pegar, para me ajudar, nos ajudar a ir da sala VIP até passar por todo o saguão até chegar lá no portão de embarque, até entrar no Finger, passar pelo Finger e chegar lá na porta do avião. Aí de lá eu, como sempre a gente faz, levanto da cadeira
e vou caminhando até a poltrona. Você vai ver vídeo para confirmar isso que eu estou falando. E, inclusive, nesse dia, para evitar que o Gustavo filmasse toda a situação, eu comprei, inclusive, um cordão para deixar o telefone pendurado e filmando na minha frente tudo que acontecia na frente. Entrei levantei do avião, da cadeira, fui caminhando, entrei na aeronave e o comissário de bordo, era o chefe de cabine, Hum, que era chileno. hum. Aí eu peguei e falei assim, ó, tu vai aparecer no meu canal no YouTube. Aí ele pegou e abriu, lá que tá, bem-vindo, sei lá que tal, alguma coisa, ele falou. Tava todo de azul lá. Aquele careca lá. Gente, o Gustavo tem a memória de elefante, Essas coisas eu não lembro, de Evair. elefante não, Essas coisas de de videozinho eu não embrião. lembro. A gente, sério? Não. Enfim. Bom, vamos passar o vídeo, mas sem áudio, para não atrapalhar a Sim, nossa exatamente. audição. Um voz sobre voz, né? Até eu entrar no avião, caminhando, até sentar na poltrona, o Gustavo até perguntou lá na hora se queria o cartão de embarque. Eu queria, se a tua mãe queria. Memória do Gente, elefante do Evair. Esses gente, detalhes, olha a eu lembro dos memória do Gustavo. destinos, não, É não do mais avião. curta do que a minha mãe encurtada, por causa É. dessa cara dos motores. Mas, então, chegamos bem lá, sem problemas, e depois de Montevidéu, que a gente foi com o carro alugado para Colônia de Sacramento. Levamos um susto no aluguel do carro, aí sim Que alugamos foi no alugado no aeroporto, aeroporto. aí fiz Retirado certo, lá. né? Porque eu perdi um carro que eu imaginava, ou já sabia, por ter alugado o mesmo modelo no Rio Grande do Sul, ele teria um porta-malas bom para levar cadeira de roda e as bagagens de 4 pessoas, né? E aí, quando chegamos lá, o cara nos levou no estacionamento e parou do lado de um SUV pequeno, que eu falei, ah, não, meu senhor, não vai caber tudo isso aqui. Ele, não, vamos dar um jeito, seja otimista. E aí ele tirou aquela tampa do porta-mala, né, que separa lá o porta-mala da cabine, e aí foi empilhando as coisas e não é que deu, né, Evair? Imagina, 3 malas, aliás, 4 malas, 4, né? né? Porque minha mãe vai Do com teu pai, 2, da tua eles vão com mãe, 3 de e vão mão, com, vai a e nossa, com bolsa. com mochila, E uma bolsa colorida, cadeira de Havaiana que eu levei ela no no colo. colo. Então, assim, deu certo, vai. A gente conseguiu levar tudo dentro desse carrinho. E olha que foi uma agradável surpresa o carro. Fomos da quanto? Ah, é mais ou menos a mesma distância. Do que? Montevidéu e Colônia, e Montevidéu e o Punta. Ponta. Basicamente a mesma Só que coisa. os Sentidos opostos. sentidos opostos. Então, 2 horas e pouco de viagem de carro, mas uma estrada muito boa, tanto para um lugar quanto para o outro. Mas, enfim, lá em Colônia, o que a minha irmã tinha explicado, ela falou o seguinte, olha, apesar de ser muito paralelepípedo na cidade histórica e tudo, No centro histórico. você pode parar o carro perto do que você quer ver. Então, não é muito distante uma coisa da outra. Meio parecido com Bratislava. Não, Não. não. Bratislava não podia carro no centro histórico, né? E a gente, então, fez esse esquema. Eu chegava com o carro, parava o carro mais ou menos perto de onde a gente queria, tirava a cadeira de rodas. Se dava para andar com o trecho da cadeira de rodas, ótimo. Se a coisa complicasse, podia voltar para o carro, pegar o carro e ir para um outro lugar. E assim a gente foi. Mas, um dos dias, nós fomos para o famoso forte. O forte lá. O forte Tem que fica... tem uma espécie de um rio lá, um vão, que separa a estrada do forte lá. ele tem uma rampa, uma Tem ponte. um ponte de madeira. Mas aquilo, não sei se no E passado... com que é apoiado, segurado por uma corrente muito Tem grossa. umas correntes e você entra nessas ruínas desse forte. E lá eu estava com a cadeira de rodas. Gente, era um trecho muito pequeno. Devia ter uns 5 metros. Eva. Curtíssimo. 5, máximo 10 metros, vai? Se fosse 5. Se fosse, né? E eu então fui com a cadeira do Evair, achando que era só cruzar aquela entrada ruim, e a gente caía num lugar mais plano. E no meio do caminho, a cadeira entrou
nos buracos Ela entre os travou isso paralelepípedos, entre entre as pedras. entre as pedras, Travou. travou e não saía. Não E o saía Gustavo nem pra frente, nem empurrando pra trás, e nada. eu Ele vai quase quase caindo beijando o de chão. frente, quase beijando o chão. Aí eu falei, vai, você vai ter que descer. Aí desce o Evair da cadeira. Se apoia em mim. Caminha até sair desse rosco todo. Pisando nas pedras, né? até chegar num vencer a plano lá. ponte de Exatamente. madeira. Só que num determinado momento, eu não conseguia vencer. Aí eu peguei e falei pro Gustavo, eu tô ficando nervoso e a perna tá encurtando, tá ficando Coitado. mais torta ainda. Aí eu peguei e fiquei segurando na corrente, enquanto o Gustavo pegava a Tirava cadeira da onde do estava, buraco. isso, atolada lá no buraco entre as pedras, e coloca lá na ponte de madeira. Aí ele veio, me pegou, eu fui caminhando por cima da ponte, até sentar lá na cadeira, e sem a gente entrar lá no tal do forte. no tal do forte. Né? No centro Então, histórico. É. Todo o passeio está tudo em playlist aqui. Então esse foi o maior perrenguinho lá. Porque depois vocês vão ver as fotos Lá isso, tem em fotos aqui, Colônia. realmente é lindo. das ladeiras com os paralelepípedos. Teve um restaurante. Inclusive um videozinho que eu fiz, aliás, uma live, olha só. Lá no @Viajante Chocolate Oficial, no Instagram, link do meu perfil no Instagram está na descrição do vídeo. Fiz uma live lá, por quê? Porque minha operadora de telefone, ela tem aquele plano, como chama, Américas. E aí dá para fazer fazer live, usar Wi-Fi, como se estivesse no Brasil. Aí fiz uma livezinha mostrando a pirambeira que é lá. Você vai ver em forma de vídeo aqui em algum lugar da tela, sem áudio, para não atrapalhar a nossa narração. Tu estava lá com teus pais, por isso que tu não viu. Sim. Mas vai ter fotos aqui para você perceber a pirambeira que é. Então, Colônia de Sacramento é isso. Muito paralelepípedo, muita rua estreita. Mas muito bonita, muito bonito. linda. Valia muito a pena conhecer. Comida muito boa também. O hotel era muito bom. O O hotel era ótimo. ele tinha um desafio de um degrau no chuveiro para entrar, mas nada que a gente não tivesse pegado coisas piores, né? E era um quarto bom porque era também uma espécie de flat, né? O Tinha quarto tinha uma cozinha, tinha tudo. micro-ondas, geladeira. Lógico que sempre pensamos, levamos a nossa barra Sempre, a barra removível, né? viaja para tudo quanto é lugar, né? Porque ela é E lá fundamental. encontramos uma barra lá, inclusive, uma saboneteira bem coladinha junto com a barra, não é? Então deu tudo muito certo, né? E, enfim, aí na volta é que realmente teve, não digo o maior perrengue, mas teve a situação que deixou a Complicado. gente mais irritado, assim, chateado, sabe? Porque foi super desnecessário, né, Eva? Você quer contar como é que foi lá no aeroporto? Não, eu vou iniciar aí, aí tu continua, porque na verdade o que aconteceu? Sempre quando a gente vai passar pela área de segurança lá da área restrita lá do raio-x, até estar bom para poder passar lá naquela portinha lá do raio-x, eu tinha que passar sempre pela lateral. Para evitar a questão das órteses, que tem metal e tudo mais, até há pouco tempo, eu consigo agora sair da cadeira de rodas antes de passar na portinha lá do raio-x. Agora eu levanto, vou caminhando, e enquanto isso, a minha cadeira já passou. Aí o que aconteceu? Eu sempre, normalmente, eu me apoio naquela esteira que passa a bandeja lá e as malas de mão, passa na máquina de raio-x. Quando eu passo lá no scanner, vou chamar assim, eu fico apoiado e esperando a cadeira de rodas. Veio a cadeira de rodas, isso na volta para o Brasil, para São Paulo. Chegou a cadeira de rodas,
sentei na cadeira de rodas, aí o Gustavo pega e vai me empurrando em direção a ir lá para o portão de embarque. Ou de repente para a sala VIP, né? Que tentamos Não, ir. era para passar pelo passaporte. Ah, desculpa, é para passar pelo Quando você passaporte. sai do Ah, é do raio-x, raio-x, você daí vai para vai direto imigração, para a imigração. né? E aí o que aconteceu? Tinha, lógico que tinha várias pessoas São várias esteiras de raio-x, né? passando pelo raio-x, não é mesmo? E na minha frente tinha uma pessoa que havia acabado de passar antes de mim, Mas numa outra esteira. uma outra esteira, mas estava recolhendo lá as coisas dele, botou uma baita de uma mochila nas costas e estava pegando Pondo casaco, colocando papapá, casaco né? e pegando os pertences dele para ir lá para a imigração, para sair do país, na verdade, para apresentar o passaporte dele. Mas ele estava fazendo tudo isso bloqueando a passagem de quem estava vindo de E qualquer eu outra atrás esteira. dele ou de qualquer outra pessoa, Sim, mas principalmente atrás de mim. ele não estava fazendo essa movimentação toda no lugar correto, vamos dizer assim, né? Aí Gustavo, lógico, como estávamos no Uruguai, Gustavo falou assim, ó, permisso, porque ele estava bloqueando a passagem, Sim, a né? gente querendo Aí passar com a Gustavo pegou cadeira e de falou assim, rodas. permissa, por favor. Gente, e olha a falta de empatia do cidadão. O senhor vira a cabeça, numa cara assim de que ele estivesse profundamente ofendido, né? Pelo Gustavo ter pedido Por ter permissão. pedido Licença, licença para permissão, não poder licença. passar, porque ele estava bloqueando a passagem de todo mundo, né? E ele fala, como, Evaí? Permisso você. Eu cheguei primeiro, eu tenho prioridade. E não me vendo na minha cadeira de rodas ainda. Na hora que ele pegou e voltou, falando grosso desse jeito, sem a menor falta de empatia, ele ainda pegou e se virou e ainda quebrou o apoio do meu pé, do pé da minha cadeira de rodas, da Iana. Gente, mais grosso, grosso. Raras Quase vezes. caiu por cima de mim. Gordo ainda que o Carela. Gordo, largo, folgado e grosso. Poucas vezes a gente viu assim uma grosseria em um Gente, minuto. mas olha, né? mas uma pessoa extremamente E era brasileiro. antipática, sem empatia e olha, bruto e para variar, brasileiro, porque ele pegou já na hora, né? Permisso você, já deu para perceber que era da onde. Aí eu já respondi, o senhor tá louco, né? Que falta de educação é essa, etc. Aí veio a esposa dele, a filha, ai, se acalma pra ele, etc. O cara completamente transtornado. Alterado. Completamente alterado. Mais um fruto desse mundo maluco que a gente tá, que as pessoas estão numa agressividade, numa um desequilíbrio mental, uma inteligência emocional a zerada. pessoa não, olha, ele não, gente, ele não podia, estava pegando Era as coisas só ter dele, percebido, estava desculpa, bloqueando vai a pro lado. passagem, não podia ter respirado. O Gustavo falou, permisso, por favor, ele respirar e pegou. Olha só um pouquinho, gente. Não, era Deixa só dar eu ver um passo Ou pro então lado. deu um passo pro lado. Era só Ele isso. estava bloqueando, imagina, ele gordo, Bloqueando com uma todo baita mundo. mochila grande nas costas e bloqueando todo mundo. Eu primeiro, porque estava bem atrás dele. Sim, meus pais, quem estava vindo na sequência. Lógico, quer dizer, né? lógico. Mas enfim, então tivemos que lidar com esta figura escrota, E bota brasileira escrota. Brasileira ainda. Né? Bem no final da nossa viagem. Graças a Deus que aconteceu no final. Né? Fomos então, passamos pelo passaporte. Não, antes ele passou a gente passou lá para ir direto para os bancos lá. Mas é que você confunde, você vai e falar na de novo lateral, que ele estava lá e na não minha estava. lateral, tinha a área da sala VIP. Mas ele não passou por lá. Então, assim... Não, aí daqui a pouco o pai do Gustavo sentou na minha frente, bem no banco da minha frente. Aí eu peguei e falei assim para o pai do Gustavo, fulano, olha quem está aqui. Eu mesmo com a visão periférica complicada. Olha que está entrando na sala VIP.
Eu pensando que era ele, mas não era. Não é. Então, assim, só fomos encontrá-lo depois na entrada do avião, né? Ou seja, viemos para o Brasil, ele vinha, estava vindo no mesmo nosso avião Sim. para São Paulo. Eu fiquei com medo. Gente, depois de tanta explosão e depois de uma pessoa tão antipática, tão sem noção, como é aquela palavra lá? Já passou, Evair, já Aí passou. eu fico puto, Amigo, gente. amigo. Eu fico Já puto. passou, já passou. Imagina para que tanta ignorância assim com as pessoas, com todo mundo. Não sabe que isso ia ser pior para ele? Ah, sei lá, mal amado da vida, não sei, não. Sei lá, né? Sem empatia, É completamente um sem empatia. desequilibrado mesmo. Imagina, inteligência emocional, o controle emocional lá no Afetado, né? lá Lá no no pé. núcleo da Terra, sei lá, É. não sei. Enfim, essa foi a única coisa realmente chata O da pior é o viagem, né? maior, o pior e maior perrengue que tivemos Foi durante uma lidar com essa, viagem foi bater boca ao com essa Uruguai, foi besta. bater boca com brasileiro no Uruguai, Com essa pessoa. brasileiro que vinha para São Paulo. E o E resto, eu fiquei morrendo de medo de ter algum problema no avião quando viesse do não, imagina, Uruguai Evair, para cá, mas imagina. Na verdade é assim, o resto a gente conta dando risada, né? Porque né? é São perrenguinho, mas são perrengues que a coisas que gente, a gente, no fim, na tira de verdade, são letra e ri. lições que a gente É. tira. Quem é inteligente, né? Não esse bruto. Agora esse não tem nem como rir, Não, sabe? Porque é um amargo da vida. foi exatamente, um amargão. Mas graças a Deus era na volta, então de lá a gente só entrou no avião. E aí teve esse não é bem Que é. perrenguinho, porque a gente, já que não tinha direito a uma sala VIP por conta do bilhete da passagem, nós fomos tentar ir com os cartões de créditos Black, não sei o que Lá lá, na sala papapá, lá em que eu Montevidéu. pensei que o besta tinha entrado. Então, Não aí que foi? acontece. Os meus pais só têm um cartão de crédito Visa, né? Um Dragon Pass, não sei das quantas. Aí o Evair tem um Black, eu tinha o The One. Então, assim, eu consegui entrar Que trazendo uma esses pessoa, cartões né? normalmente dão Te direito dão esse direito. a Mas os entrar meus na pais sala VIP. não. Meus pais teriam que baixar o aplicativo, se registrar, cada um no seu, para daí ter direito. Aí passava um valor em dólar, lembra? E isso, tinha que Para pagar um ter. valor em dólar. Ou seja, ficou tão complicado isso. E qual é o problema da sala VIP, ter ou não ter? A minha mãe é uma pessoa, por exemplo, que precisa ter próximo, pelo tempo que ela vai esperar, um sanitário, um banheiro. Claro, lógico. E banheiro de saguão de aeroporto é bem diferente de um banheiro de uma sala VIP. Então a gente às vezes procura por essa comodidade, uma senhora que precisa usar o banheiro uma ou duas vezes ainda antes de Assim embarcar. como é o meu E o caso. Evair, né? No saguão do aeroporto, todos os banheiros sanitários, eles normalmente são super bem adaptados. São acessíveis, mas geralmente Só que ocupado. o avião, o banheiro do avião, e independente se é econômica ou É executiva, sempre o mesmo, o é banheiro sempre o mesmo apertado. tamanho, super apertado. Pois é. E então, assim, a gente procura esses lugares para ter uma facilidade de usar sanitário, banheiro, essas coisas, poder comer alguma coisa com tranquilidade antes de embarcar, né? E infelizmente não conseguimos. Mas também fomos espertos de ficar nos bancos que ficavam do lado dessa sala VIP, distantes do portão, mas não é distante assim uma distância enorme. Um distante vai Não, próximo. até porque é tudo liso, tudo Lá é plano. fácil. Então, o que que aconteceu? Deu pra gente ficar lá sem confusão, É porque sentado, estava bem perto de um perto e sanitário, bem perto do embarque. mais ou menos. Tinha que cruzar todo o free shop para chegar no embarque. É, Mas assim, mais fácil, entendeu? Então, ok, ficamos por lá, sentados. Minha mãe pôde usar o banheiro lá, que não era problemático, todos nós acabamos usando. e como a E fim viagem de era papo. curta, Aí chega em São é Paulo, tranquilo. tranquilo. Deu para entrar, para embarcar no avião. Aí embarcamos, ele decolou, veio para São Paulo, foi tudo super de Sim, boa. chegou em Gru tranquilo. Chegou em Guarulhos, Não tudo de demorou muito boa, para não nos demorou tirarem do muito. avião.
Foi né? super de boa. Acabamos saindo rápido, diferente de outros perrengues no Brasil que iremos contar. Vamos falar nos próximos. Exato. E eu acho que foram os piores que eu passei como viajante circulado. É. Todo mundo que está inscrito aqui no canal, com o sininho de notificações ativado na opção todas, vai receber a notificação desses novos perrengues que aconteceram no Brasil, Sim, principalmente. exato. E é isso, né, Vair? Assim falamos de Montevidéu, do Uruguai Fechamos e seus então aqui. destinos. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os perrengues no Brasil, que foram vários. É. Então, até a próxima oportunidade, até o próximo perrengue. Até Fique a com Deus e próxima. beijo no coração. Tchau! Tchau! Então, pessoal, curtindo o passeio? Até a próxima oportunidade. Fique com Deus.